Amém. Cumprimento os irmãos, a igreja, a nossa comunidade, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. São todos muito bem-vindos a este culto de adoração e de ensino para a nossa vida. Amém. Depois de termos louvado e adorado ao Senhor, apraz a nós, cabe a nós escutarmos com toda a atenção que nos é concebida no céu, aqui nesta terra, para escutarmos a Sagrada Escritura do Senhor e a Palavra. Amém? Porque ela vai trabalhar o nosso coração para a honra e glória do seu nome. Os irmãos podem ocupar os vossos assentos. Quero cumprimentar também todos aqueles que estão lá em casa a assistir através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, no conforto do vosso lar, da vossa casa, que o nosso Senhor Jesus possa trabalhar a vossa vida poderosamente. Amém? Aproveito para solicitar um joinha aí e que possas seguir-nos nas redes sociais. Quero perguntar àqueles que nos visitam pela primeira vez, que estão connosco, têm esse grande privilégio e tiveram essa grande coragem. Levanta o teu braço no lugar onde tu estás. Amém. Bem-vindos, corajosos. Espero que não se arrependam. Amém. Permanece com o teu braço levantado, ok? Tu que és novo, abençoado. Gostaria de chamar a equipa de boas-vindas. Permanece ainda, estamos a ajudar a esticar a tua coluna. Amém. A L3 neste momento está a ser curada em nome de Jesus. Estalou ou quebrada, não sei. A equipa de boas-vindas, olha para isto, levanta o teu braço, tu que nos visitas pela primeira vez. Olha aqui, só caras bonitas. É muita fé. Esta comunidade é uma comunidade cheia de fé. Amém? Então receba em nome de Jesus esta profecia, cara bonita. Eu profito. Que Deus abençoe poderosamente. Esta equipa de boas-vindas estará lá fora no lounge no final do culto para te cumprimentar, conhecer-te, dar-nos a conhecer um pouco mais de nós como comunidade cristã unânimes. Não somos perfeitos, mas somos gente boa, ok? Leva-se de boa a esta comunidade, verdade ou não? Somos perfeitos? Jamais seremos perfeitos. Temos as nossas falhas, mas tentamos melhorar a cada dia que passa, amém? Então sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, esta casa de oração. Que a palavra do Senhor possa tocar a vossa vida e que a bondade e a graça do Senhor se estenda através da vida destes irmãos que aqui estão e da vida dos demais irmãos. Glória a Jesus. Amém? Vamos orar pelas crianças que já estão nas suas salinhas. Podemos orar por elas? Levanta os teus braços. Pai, no nome de Jesus, oramos pelas nossas crianças. Pai, que privilégio é ser uma criança, pois a tua palavra, Deus, diz que delas é o reino dos céus. E obrigado, Deus, por esta primazia, esta bondade manifesta do reino para com as nossas crianças, o livre acesso ao reino dos céus. Tão abençoados nós somos por termos crianças que têm o livre acesso, tomaram posse do reino dos céus. Abençoa-as, Senhor, no lugar onde elas estão, que elas possam receber da parte de Cristo a sabedoria, o conhecimento da tua palavra. Abençoa também os professores nesta manhã, capacita-os para ensinar, capacita-os para educar, dá-lhes paciência, domínio próprio, em nome de Jesus. Tudo sempre para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe. Abra a sua Bíblia na primeira carta a Timóteo. E vamos ler a partir do versículo 1, um pouquinho mais à frente, mas com a sua Bíblia aberta, já preparada para a leitura. E nesta manhã eu gostava de partilhar convosco sobre um tema de suma importância para as nossas vidas, que tem bastante influência no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Um tema que poderá dar rumo são ou maléfico à tua vida, digamos assim, usando uma expressão mais pesada, para consciencializar os irmãos no tocante à importância sobre o tema, que eu já vou dizer. Eu quero ministrar sobre um tema que, se formos sábios, poderemos ter um bom rumo na nossa vida. Se soubermos escutar e ouvir estes conselhos, a nossa vida será bem sucedida. A pergunta que fica no ar é: quem temos dado
os nossos ouvidos, dado. Alguns emprestam por determinado tempo, mas outros dão literalmente os seus ouvidos. Porta para a sua consciência, porta para a sua mentalidade e para as suas ações futuras. Os ouvidos que nós damos ou emprestamos são a porta que levam a ter determinadas ações ou atitudes no presente, próximo ou futuro. Então eu gostaria de ministrar sobre o tema um conselheiro para a vida. Um conselheiro para a vida. Um conselheiro a quem você pode dar, pode emprestar com toda a fidelidade, pode dar com toda a dignidade, toda a honra, depois você irá escutar conselhos frutíferos, conselhos bons, que edificam. Independentemente do sabor dos mesmos, eles terão boa intenção, que é edificar, instruir, construir algo melhor. Talvez um conselheiro para a vida irá te fornecer, dar um conselho que te irá doer, pois terá que ser quebrado aquilo que mal foi construído. Entendem? Terá que haver uma renovação, uma restauração. Então todos nós devemos desejar ter conselheiros para a vida, mas conselheiros de acordo com as Escrituras. Todo conselheiro tem que ter pautado em seu coração a Bíblia. Todo conselheiro que dá conselhos, que instrui, que orienta, que discipula, que mentoria, tem que ter pautado no seu coração a palavra de Deus. Amém? Todo conselheiro a quem tu tens emprestado os ouvidos, dado os teus ouvidos, que não se pauta pelas Escrituras, pelas orientações das Escrituras, por mais dor que elas possam causar em determinado momento da nossa vida, esquece. Esquece esses conselhos. Não te deixes edificar, construir sobre esses pilares. São pilares mundanos, ímpios, que podem trazer ao teu coração uma massagem que poderá aliviar a dor temporariamente, mas que a curto prazo a tua casa não será edificada, irá ser levada pelas correntes da vida. Então o tema que eu gostaria de ministrar é o conselheiro para a vida. Repete comigo: eu quero ter um conselheiro para a vida. Amém? Então, o que significa conselho? O que é um conselho? Claro, muitos de vocês já sabem. Mas vamos aprofundar um pouco mais sobre a definição desta palavra. O que é um conselho? O que significa a palavra conselho? E de acordo com o dicionário da língua portuguesa, a palavra conselho significa parecer que se emite para que outrem observe. Ok? Conselho, significado, é um ensinamento. A palavra conselho significa uma lição. A palavra conselho significa um critério, escuta, um juízo. Então, a palavra conselho tem estas definições e existem mais definições. É uma opinião que se emite, é uma opinião que se dá, que caracteriza em relação a determinada coisa, atitude, gesto, comportamento. É um parecer, é uma sugestão. Então, que sugestões nós temos ouvido em relação a nós, àquilo que nós fazemos? Que pareceres nós temos escutado de outras pessoas em relação àquilo que devemos fazer ou como nos devemos comportar em determinada área da nossa vida? Que conselhos nós temos ouvido, escutado em relação ao nosso matrimónio? Como eu devo proceder em relação a determinada situação que está a ocorrer no matrimónio entre marido e mulher? De onde vêm esses conselhos? Estão de acordo com as Escrituras? Estão alicerçados na palavra de Deus? Que conselhos eu tenho escutado para os meus planos futuros?
Que conselhos eu tenho escutado para a minha empresa, como devo desenvolver o meu negócio? Que conselhos eu tenho escutado em relação ao ministério? Como eu devo comportar no ministério? Que conselhos eu tenho escutado em relação à minha fé? Que conselhos eu tenho escutado em relação às minhas relações sociais, à comunhão com os irmãos, ao meu ministério, ao meu grupo de vida? Que conselhos eu tenho escutado? Isso tem edificado? Tem cooperado para o propósito, para o chamado que Deus me deu? Sim ou não? São questões que têm que ser respondidas. E à luz da palavra de Deus, à luz da exposição bíblica deste texto que nós vamos ler, nós vamos falar sobre um conselheiro e sobre alguém que foi aconselhado. Qual o objetivo e qual o propósito dos conselhos dados? Quais as intenções para com o aconselhado? Qual o coração e o propósito do conselheiro? Qual o fundamento e o objetivo para o conselheiro aconselhar o seu filho, Timóteo? Em que condições foram dados estes conselhos? Será que os conselhos bons ou maus dependem das condições em que estamos inseridos, nos lugares em que estamos inseridos, ou de acordo com a palavra de Deus? Dou bons conselhos quando estou nos charamaneias do Pentecostes? Quando estou bem, sei dar bons conselhos. Quando estou mal, não sei dar? O homem do qual nós vamos chamar de conselheiro estava em condições deploráveis. Final da sua vida. Haveria sobre os seus lombos uma condenação injusta. No entanto, conseguiu ainda em sua prisão escrever cartas pastorais das quais ele queria aconselhar como se devem comportar, como devem agir, como devem resistir, como devem permanecer. Porquê? Porque estava pautado na vontade de Deus, independentemente da condição física em que estava inserido ou a passar. Amém? No contexto atual em que vivemos, é de suma importância nós termos atenção, como eu já acabei de referir, a quem temos emprestado os nossos ouvidos. Também os nossos olhos. Porque isso é um meio de influência para as nossas ações, nossos comportamentos. Coloquem os vossos olhos por breves instantes no comportamento dos nossos filhos, onde eles permanecem constantemente com os seus olhos, a quem eles dão constantemente os seus ouvidos. Faz uma reflexão. Quem é pai, quem é mãe, faz um breve resumo da sua semana e onde é que ele passa constantemente com os seus olhos e com os seus ouvidos. Fisicamente, onde ele está, mais horas, com quem ele se relaciona. O seu filho adolescente, com quem ele se relaciona diariamente, constantemente. Que comportamentos, palavras, ações, gestos, sentimentos ele revela? Que fruto têm dado os seus relacionamentos, os seus comportamentos? Têm sido bons? Têm sido maus? É uma idade desafiadora, todos nós sabemos. Porque nós não podemos tirar pais, os nossos filhos, das escolas, onde eles passam a maior parte do tempo com 99% de pessoas que ainda não conhecem a Cristo. A maior parte do tempo eles passam na sala de aulas onde professores ensinam tudo menos sobre a nossa fé cristã. Verdade ou não? Estamos inseridos numa sociedade onde cada vez mais a instituição, família, casamento tem sido detonada, destruída diariamente através das redes sociais, televisões, jornais, ideais. Os políticos, step by step, são influenciados. A instituição casamento deixa de ter valor. A instituição casamento onde um homem e uma mulher se juntam e se tornam uma só carne está a aparecer balelas nos dias de hoje. Verdade ou não? Tudo é possível, tudo se pode, desde que haja amor. Então é de suma importância nós sabermos quem é o nosso conselheiro para a vida. Pois isso irá mudar a tua perspectiva do presente e do futuro. Você irá ser abençoado se conseguir e souber ouvir sábios conselhos de um verdadeiro conselheiro que está alicerçado nas Escrituras. O que é que a palavra de Deus nos ensina em relação aos conselhos? O homem mais sábio desta terra, Salomão, deu vários conselhos no seu livro que escreveu, escrito, Provérbios. E ele diz o seguinte, Provérbios capítulo 12, versículo 15. O caminho do insensato, daquele que é precipitado, daquele que é imprudente,
aos seus próprios olhos, parece até reto. No entanto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Provérbios 4:13. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Por outras palavras, apegue-se aos conselhos sábios, bíblicos. Apegue-se a eles. Nunca os abandones. Porquê? Porque a tua vida depende deles. Já ouviram falar aquelas pessoas que não recebem conselho algum? Eu sei, eu posso, eu quero, eu mando, eu tudo posso. Eu sou o cara. Não preciso ouvir conselhos. E que normalmente vem a ouvir depois de estar completamente detonado. Verdade ou não? Aquele que pensa que pode guiar a sua vida só, esqueça. A Bíblia fala que na roda dos conselheiros está a sabedoria. Conselheiros, plural. Homens, mulheres de Deus têm a capacidade de nos transmitir conselhos para que a nossa vida seja edificada. E a nossa vida depende delas. Bem-aventurado o homem que pede conselhos a um homem bíblico, uma mulher bíblica. Bem-aventurado esse homem. E essa mulher é um homem sábio, é uma mulher sábia. Sabe onde está a razão, sabe onde está a resolução para a sua vida. Então que Deus toque o teu coração. Quais as consequências de quem não recebe conselhos? De quem não pede conselhos? Quais as consequências de alguém que acha que não precisa de receber conselhos de ninguém? Porque se acha, intitula, um poço de sabedoria. Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselhos. Os nossos planos têm fracassado, têm feito compras precipitadas, tenho tomado decisões precipitadas, tenho falado coisas precipitadas por falta de conselhos. Eu deixo-me levar por um coração enganoso, fraco, dividido, e os meus planos acabam por fracassar. É a Bíblia que fala. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e faça um resumo da sua vida. Onde tem fracassado? Pediu conselho? Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. É a palavra de Deus que diz. Não se feche. Não se coloque dentro de um cofre fechado a 7 chaves. Não extingue os dons do Espírito, porque muitos daqueles que aqui estão talvez tenham o discernimento necessário para aconselhar a tua vida em determinada área. Não extingue os conselheiros que Deus coloca ao teu redor. Não os extingues. Extingas. Provérbios 13, versículo 10. O orgulho só gera discussões. Na questão matrimonial, normalmente, os matrimónios, quando solicitam ajuda pastoral, normalmente, na maior parte dos casos, já vêm mais mortos do que Lázaro. Se formos fazer... Isto porquê? Por causa do medo da exposição. Já foram tão feridos, tão humilhados, tão violentados emocionalmente, que fazem de tudo para que sozinhos consigam ultrapassar determinada situação no casamento. Mas o que eles veem é que todas as decisões que tomam sem os conselhos geram discussões. No relacionamento, derivado ao medo da exposição, eu não vou contar por causa disto, por causa daquilo, por causa do outro. Não me quero expor, não me quero mostrar a minha nudez. Eu quero ser vista como era. Então o medo faz com que não haja um conselheiro, ou procure um conselheiro, e tudo aquilo que gera dentro do seu lar, de acordo com a palavra de Deus, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Procura-te aconselhar. Esta casa tem pastores. Esta casa tem líderes. Tem obreiros. Tem diáconos. Tem pessoas em quem podes te aconselhar. Então, recorre a essas pessoas antes de tomar decisões imprudentes. Decisões precipitadas que te levam à ruína.
Muitas vezes os causadores das nossas tragédias pessoais somos nós que as desenhamos e projetamos. O abismo ou a ponte está nas nossas mãos. A construção de um abismo ou de uma ponte para a passagem de determinado desfiladeiro está nas nossas mãos. É você que constrói. Como? Pedindo conselhos. Então siga a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más conversões, em outras traduções, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, os falsos conselhos corrompem os bons costumes. E neste caso, passando para a exposição bíblica, Timóteo é alguém que na sua infância, adolescência, juventude, teve boa influência, teve bons conselhos. Apesar de ter um pai de origem, naturalidade grega, não era convertido, teve uma mãe e teve uma avó que tinham uma fé genuína. De acordo com a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo descreve que a fé de Timóteo era igual, era genuína, tal como a da sua mãe e a da sua avó. 3 gerações demonstravam uma fé real, genuína na vida deste homem. Então, Timóteo, sofreu no desempenho das suas funções como pastor da igreja de Éfeso, sofreu pressões, sofreu conflitos, teve desafios derivados à cultura daquela cidade, porque era uma cidade metropolitana, rica e com ideais religiosos muito fortes. Então Timóteo, na sua tenra idade, porque neste tempo todos aqueles que tinham menos de 40 anos eram considerados ainda uns jovens. Você que tem 40 anos, na cultura, neste tempo, nesta cultura judaica, era considerado um jovem. Então receba esta unção de juventude. Em nome de Jesus, jovem, 40 anos, aleluia! É a Bíblia. É a história que nos diz. 40 anos, tenho 41, já sou adulto. Pronto, já não sou tão jovem. Então, o objetivo da primeira carta e da segunda carta, e também da carta a Tito, é encorajar estes pastores, este homem, este filho na fé. Diante de tanta perseguição, tanta luta, tantos desafios, Paulo escreve uma carta pessoal, pastoral a Timóteo com conselhos. A aconselhar o seu filho na fé, a encorajar Timóteo. Paulo nos calabouços de Roma, segunda prisão, porque a primeira carta, a segunda carta a Timóteo são escritas na segunda prisão em Roma, sendo que a primeira era uma prisão domiciliar, onde havia liberdade para receber, para pregar, ok? Onde o apóstolo Paulo consegue arrendar um lar, e já é um milagre arrendar um lar nesta altura. Paulo conseguiu arrendar. Para que o arrendamento de uma casa? Para ter uma prisão domiciliar, ok? Não tinha pulseira eletrónica, mas ok, tinha que permanecer em casa, onde ele podia receber visitas, pregar o Evangelho. Agora pense, precisa de arrendar uma casa? Só um parênteses, precisa de arrendar uma casa? Quem precisa de arrendar uma casa? Um lar. Tem tudo? Amém? Para que será? Qual a finalidade? Pois, acredito que seja por causa da criança. Mas o apóstolo Paulo foi para pregar, para receber, para instruir, para ensinar. Então dá o uso correto à bênção que Deus te dá. Dá o uso correto ao milagre que Deus te concede. Manifestar a glória, a honra e o poder de Deus. Amém? Os milagres são para isso. Manifestar o reino. O rei. Então, Paulo estava preso em Roma. Paulo estava sobre ele uma condenação injusta sobre aquilo que havia acontecido em Roma. Os historiadores dizem que ele é acusado sobre o grande incêndio existente na cidade de Roma. Mas alguns historiadores dizem que era simplesmente por ele ser cristão. Ok? Então, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9 diz o seguinte: por isso sofre trabalhos e até prisões como um malfeitor. Nesta prisão, Paulo estava preso, julgado como um malfeitor. Mas como?
Se ele pregava as boas novas, o Evangelho de Cristo Jesus, como é que Paulo podia ser considerado um malfeitor? Porque estava sobre ele. No entanto, não deixou de dar bons conselhos, não deixou de motivar o seu filho na fé. Passando para o texto base. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Escrevo a quem? A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, é de suma importância nós percebermos o porquê também destas cartas serem chamadas de cartas pastorais. 1200 anos depois de Cristo, Tomás de Aquino, dá este nome a estas cartas. Elas são chamadas de cartas pastorais, não porque o apóstolo Paulo assim o decidiu ou intitulou. Não, houve alguém que as descreveu como tal. Um frade, italiano, um frade católico italiano, chama estas cartas, intitula estas cartas, como cartas pastorais. Tomás de Aquino. É importante nós sabermos um pouco de história sobre aquilo que está escrito, o porquê que está escrito. É importante isso. Amém? Então são cartas pastorais. E da mesma forma que o apóstolo Paulo escreveu cartas pastorais, escreveu cartas doutrinárias. Por exemplo, a carta aos Romanos. Passa a doutrina, a nossa doutrina à igreja em Roma. Primeira carta aos Coríntios é uma carta com uma intenção exortativa. E porquê exortar a igreja de Coríntios? Porque apesar dos dons, dos milagres, dos prodígios, das maravilhas, de todo aquele charamanais existente naquela igreja, era preciso exortar no tocante ao amor uns para com os outros. Era preciso exortar no tocante à finalidade daqueles dons, daqueles milagres, daqueles prodígios. Os dons tinham subido à cabeça. Tinha feito com que esta igreja de Corinto se achasse a igreja top. E não há igreja maior que a igreja. Só existe uma igreja. A igreja de Cristo. Só existem os filhos, não existem os enteados. Então, há a necessidade do apóstolo Paulo, para além das cartas pastorais, cartas doutrinárias, nos quais os filhos de Deus, os cristãos, se deviam pautar. Existe a carta aos Coríntios, que tem um critério exortativo. Carta aos irmãos de Éfeso, que tem o foco também numa questão doutrinária da igreja. Colossenses, doutrina da cristologia. É necessário apelar a quem Cristo é, o que Cristo fez, porque Cristo veio, quem é o Cristo Jesus, e a sua fé estar alicerçada nessa doutrina. Carta a Filemão, uma carta pessoal, um pouco de história para você entender, porque senão você vai para casa e nunca mais só trabalha, dorme, come e depois é necessário um pouco de ensino, porque muitas vezes nós perecemos por falta de conhecimento. Lemos a Bíblia na diagonal, sem saber para quem, porquê, onde, que razão, mas o que é isto? Amai-vos uns aos outros. Porquê? Porquê suportarmos uns aos outros? Então é necessário um pouco de história, Dito isto, quem era Timóteo? Timóteo, para o apóstolo Paulo, era um filho na fé. Timóteo, na primeira viagem, quando é que Paulo conheceu Timóteo? Na primeira viagem missionária à zona da Galácia. Mais propriamente dito, na cidade de Listra. Na primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo conhece Timóteo. Tem um encontro. Há uma aliança, é feito um compromisso. E desde então, Timóteo passa a acompanhar o apóstolo Paulo. Paulo, na sua primeira viagem, foi com Barnabé. Mas olhou para Timóteo: Timóteo, tu és o cara. Bora, vamos embora. Então, passou a haver um discipulado. E reparem no discipulado deste filho na fé. Reparem a forma como Timóteo é preparado. Preparado como? Nas viagens missionárias. Na criação de novas igrejas, nos sofrimentos que o apóstolo Paulo e Barnabé sofriam, o Timóteo passa a passar também pelas mesmas coisas, passa a viver as minhas coisas. Timóteo acompanha o apóstolo Paulo em Filipos, em Tessalónica, em Atenas, está 18 meses em Corinto, e não é fácil erguer igrejas em meio à perseguição.
em meio a uma sentença de morte. Vai com o apóstolo Paulo para Éfeso, para Jerusalém, e está com o apóstolo Paulo na primeira prisão em Roma. Então há um acompanhamento, há uma preparação deste discípulo. E Timóteo passa a ser um cooperador de Paulo, um homem de confiança do apóstolo Paulo. Mas chegou o momento em que, depois deste preparo, deste tempo com o apóstolo Paulo, Paulo diz: Timóteo, agora vais ter que liderar a igreja em Éfeso. E Paulo segue viagem e deixa o Timóteo em Éfeso para liderar. Mas deixa o Timóteo em Éfeso para liderar aquela igreja, mas Paulo reconhece que existem algumas limitações em Timóteo na liderança daquela igreja. Daí escrever para aconselhar o seu discípulo. Quais as limitações que Timóteo tinha? O que eu quero dizer com isto é o quê? Apesar das tuas limitações, com bons conselhos, tu és capaz de ultrapassá-las. As tuas limitações, tu olhas para dentro de ti e muitas vezes dizes: eu tenho esta limitação, eu não consigo falar em público. Pronto, já está. Mas apesar destas limitações, tu és capaz de vencer. Recebe os bons conselhos, recebe no teu coração um bom conselho. Pastor, eu tenho esta... E você sabe para quem eu estou a falar. Eu tenho esta limitação, eu não consigo falar em público. Receba, você vai ser capaz. Como eu fui, você também o é. Então, Timóteo era alguém tímido. E de acordo com as duas cartas, nós conseguimos ver que tímido... Mas como é que conseguimos perceber? Porque Paulo, nas suas cartas a Timóteo, refere várias vezes: filho, tem coragem. Filho, ser forte na fé. Filho, não te vergonhas de mim, nem no meu sofrimento em Cristo Jesus. Não sejas alguém tímido, que ninguém despreza a tua mocidade, filho. Tem coragem, avança, não sejas tímido. Vence essa paralisia da timidez. Tem coragem, avança. Foi-te concedida uma missão: liderar uma igreja. Liderar um povo, mostrar o caminho, a verdade e a vida que há em Cristo Jesus. Então avança. Era uma limitação e o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo: Timóteo, não sejas tímido. Qual outra limitação de Timóteo? Era jovem, como eu acabei de dizer, era considerado jovem perante os outros mais velhos. Segundo a cultura judaica, até aos 40 anos eram considerados jovens. Por outras palavras, quem é este puto para nos vir liderar agora? Quem é este gajinho mais assetubalense? É o quê? Pode ter sido expressões usadas naquela igreja. Quem és tu, moço? Quem és tu? Então era uma limitação aos olhos dos outros, mas para Deus e para o apóstolo Paulo, jamais. Tanto que confiou essa missão. Qual a outra limitação de Timóteo? Segundo a palavra de Deus, tinha um problema de estômago. Segundo a medicação do apóstolo Paulo, dá-lhe um copo de vinho com um pouquinho de água. Muitos que estão aqui presentes vão dizer: pô, foi estragar o vinho. Tens essa limitação. Mas independentemente da tua condição física, toma um pouquinho de vinho, vais ficar bom, vais ficar são e vamos embora. Tens uma missão pela frente. Não desanimes. Apesar das tuas limitações, não desanimes. Mas apesar das tuas limitações físicas, visíveis aos outros, existe um caráter que eu conheço. Palavras do apóstolo Paulo. Existe uma descrição de caráter que eu conheço e reconheço. Daí eu confiar-te uma igreja em Éfeso. Uma igreja importante, num lugar importante. O que é que o apóstolo Paulo diz à igreja de Filipos? Aos filipenses, joia da coroa do apóstolo Paulo, pois era uma igreja que suportava o apóstolo Paulo nas suas missões. Diz o seguinte: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, ninguém tenho. De todos os discípulos que eu tenho, Timóteo é exemplo. Timóteo tem um caráter, é fiel, é justo, que sinceramente cuida dos vossos interesses. Ele não olha para o seu umbigo. Ele olha com preocupação para a vossa necessidade. Eu vou enviar-vos o meu discípulo amado, o meu filho amado. Fiquem tranquilos, Filipos, igreja em Filipos, pois todos eles buscam o que é seu próprio interesse, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado. Vocês vão conhecer alguém que teve um caráter provado.
Alguém que foi testado nas missões, nas perseguições, nas humilhações. Esteve comigo tempo e tempo. Foi provado. E às vezes nós nos precipitamos. Chegámos hoje, mas já queremos desempenhar uma função já amanhã. A árvore nem nasceu, nem há nada à vista. Não há frutos. Nós temos que ter caráter provado. O seu passado pode dizer muita coisa de si, mas o presente tem que estar à vista. O passado pode dizer muita coisa boa de nós, glória a Deus por isso. Mas se não houver um presente frutífero, de que vale um passado? Existe um ditado que diz, águas... Já passou, meu irmão. Já a Frozen dizia, já passou, já passou. Let it go. Verdade ou não? Até a Frozen sabia. Então pronto. Eu não me lembro, não sei se era a Elsa, quem era. Tenho que ver o filme novamente. Ok? Então, revela o teu presente. É verdade, Isa. É verdade. Pode até custar, mas revela. Dá bom fruto. E conhecereis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo. Esteve junto, esteve ali junto comigo. Passou as passas do Algarve. É alguém justo, é alguém que mostrou. A fruta era boa, comestível. Na dor, no sofrimento, na lágrima. No suor, carregou baldes de cimento, sacas de massa, limpou casa de banho. Placas de pladur, estou já a profetizar para a extensão do tempo, para você sabe aquilo que tem que fazer. Estou já, em nome de Jesus. Um altar antes de ser altar foi matéria-prima. Faça parte do início para que possa desfrutar dele no futuro. Amém? Então é o seguinte... Conhecereis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Eu não vou enviar uma coisa qualquer. Eu vou enviar alguém preparado, são, instruído. Logo tenho eu visto a minha situação. Ok? Qual o propósito desta carta? 1 Timóteo 3, 14, 15 diz o seguinte: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. Para que eu, se eu tardar, fiques ciente como se deve proceder na casa de Deus. Eu escrevo esta carta para te instruir de como se deve proceder na casa de Deus. Ok? Como deves ser um bom pastor, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Passando para os conselhos. Para o conselheiro. Quero, muito breve, porque muitos já sabem que era o apóstolo Paulo, mas no versículo, o conselheiro revela quem ele é. Repara, precisamos muitas vezes de muita história para mostrar quem nós somos, verdade? Eu nasci em 1981, com 4,5 kg, coitada da minha mãe, era gordinho quando nasci. Então, nasci num lar não sei o quê, vim disto, vim daquilo, fiz o outro. E o apóstolo Paulo simplesmente diz o seguinte. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Quero ao conselheiro. E aqui ele revela, fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Vírgula, dos quais eu sou o principal. Dos quais eu sou o principal. Este é o conselheiro que reconhece. Olha o Evangelho descrito através da sua apresentação, da sua descrição própria de si mesmo. Muitas vezes a tendência é eu sou, eu faço, eu já fiz e eu quero fazer. Quando esquecemos do reconhecimento de quem verdadeiramente nós somos diante de Deus. A nossa descrição não é perante aquilo que conseguimos na terra, mas diante daquele que está no céu. A verdadeira descrição de quem nós somos é ao espelho do grande eu sou. Escuta, o mundo pode não ver as tuas verdadeiras características, mas Deus vê. E diante de Deus, eu sou pobre, sou pecador, sou falível, sou limitado. E o apóstolo Paulo descrevia-se assim. Ele reconheceu que era pecador. Ele reconheceu a sua necessidade de graça manifesta através de Jesus Cristo. E este era o conselheiro. Quais os conselhos que o apóstolo Paulo dá a Timóteo? No texto. 1 Timóteo capítulo 1, 14 a 16. Contudo, a graça do nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus.
Esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Primeira instrução que o apóstolo Paulo dá a Timóteo: creiam no Deus vivo. Sigam o Deus vivo. Amém? Opa! Sigam o Deus vivo! Creiam no Deus vivo! Sejam instruídos por Deus vivo! Deixem as páginas dos seguidores com 10 mil, 15 mil, 3 milhões. Sigam o Deus vivo! Reconheçam quem Cristo é. Tenham uma verdadeira crença, uma verdadeira fé. Alicercem a vossa fé em Cristo. A vossa esperança em Cristo. Reconheçam o senhorio de Cristo. Reconheçam a sua missão. Reconheçam a vossa condição pecaminosa. Este é o conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. O reconhecimento. O que vai ganhar o mundo. E muitos querem ganhar o mundo e esquecem da alma. Muitos dão mais atenção àquilo que é visível do que àquilo que é invisível. Reconheçam a vossa condição, reconheçam a graça abundante de Deus, recebam a vossa nova identidade em Cristo Jesus. Isso é o que o apóstolo Paulo diz neste texto. O segundo conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por quem? Todos os homens. O contexto histórico é fundamental para você sentir. Ainda vai demorar um bocadinho. Só para te avisar. O contexto histórico e o conhecimento histórico do texto é de suma importância para você perceber a profundidade destas palavras. Porque se você não estudar a história bíblica, você não vai perceber a intensidade do conselho que este homem, o apóstolo Paulo, está a dar a Timóteo. Ele diz: façam orações, intercessões, súplicas, chorem, derramem-se diante do altar por todos os homens. Nero estava no poder. Nero fez uma perseguição sangrenta contra os cristãos, mas mesmo assim, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: façam orações, súplicas, intercessões, ações de graça por todos os homens. Estava às portas da morte, mas a condição física jamais lhe roubou a intensidade espiritual do apóstolo Paulo para aconselhar Timóteo: orem. Temos orado pelas nossas causas, meus irmãos. Temos orado pelos governos. Temos orado pelo nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos. Temos colocado os nossos joelhos. Sabe, o apóstolo Paulo aconselha Timóteo a ser um supra-sumo na intercessão. Olhamos para uma igreja, qual o ministério mais visível e reconhecido da mesma? Qual é? Qual é o ministério que você chega e é mais evidente? Que faz a diferença? Louvor. Amém. É. Mas será que devia ser? Há um versículo tão pequeno que diz assim: orai sem cessar. Duas pequenas palavras com uma grandeza tão grande. Orem sem cessar, sejam intercessores por todos. E no versículo 2 ele diz por quem devem orar. Pelos reis, pelos imperadores, está lá. Nero, orem por ele. E por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila. Condição, efeito da sua oração, para que tenham uma vida tranquila. Orem por Nero. Orem pelos governadores de Roma. Orem pelos senhores que têm escravos. Orem pelos vossos senhores que vos escravizam. Fazem passar-vos por males, por dores. Orem por eles. Porquê? Para quê? Para que vocês tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade digna. A mudança das nossas vidas, a resolução para a nossa história, está na nossa oração.
está em orarmos. Você tem um problema físico? Ora. Você tem um problema no trabalho? Ora. Tem que orar. Ore mais. Jejum mais. Interceda mais. Súplicas, choro, gritos. Ore mais. Está nas vossas mãos a mudança governamental deste país. A condição governamental deste país. Querem melhores condições? Orem! Orem! Quantos é na intercessão? 2 ou 3 quando vêm todos. Vamos orar pelo culto. 2 ou 3. 1001 desculpas para não estar presente. Fiz isto, fiz o outro. Não... Orem! Querem ver mudança? Orem! Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões ou dissensões. Eu quero que os homens orem. Onde estão os sacerdotes dos seus lares aqui? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão, os sacerdotes? Têm manifestado a sua autoridade espiritual através da sua oração. Tens orado pela tua esposa? Tens colocado as tuas mãos sobre a tua esposa? Talvez nos falte fazer isso. Talvez seja necessário para haver uma mudança. Homem, tens orado? Porque é que o apóstolo Paulo refere: homens, levantem as vossas mãos e orem. Homem, autoridade espiritual. Homem é autoridade espiritual. Muitos homens têm revelado o H pequeno, mas Deus quer que tu reveles o H grande. O H grande de homem está só em Cristo Jesus. O H pequeno é limitado às coisas deste mundo, mas o H grande é um homem espiritual que intercede pela sua casa. Terceiro conselho, os deveres dos bispos e dos diáconos, dos líderes. Nós, de certa forma, lideramos em algum lado. Lideramos a nossa pessoa. Lideramos os nossos filhos. Lideramos no trabalho. Lideramos em casa. Lideramos na igreja. Somos líderes. Como nos devemos comportar? Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Se alguém deseja liderar, se alguém se predispôs a ser um líder, nobre é essa função, porque o líder influencia, o líder encaminha, o líder instrui. É uma nobre função. É necessário, pois, que os bispos sejam irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, moderados, sensatos, respeitável, hospitaleiro e aptos para ensinar. É fácil? Quer liderar a sua casa como homem? Seja marido só uma mulher. Seja apto para ensinar os seus filhos. Seja um homem sensato, respeitável. Seja moderado. Mas isto está a falar para os líderes. Ok, mas você lidera a sua casa. Não tem que ser marido de uma só mulher? Olha a esposa olhar para o homem. Saiu laserzinho. Não tem que ser moderado? Não tem que amar a sua esposa? É um líder, tem que desempenhar as suas funções fielmente. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da sua igreja? Timóteo, ouve o que eu te estou a falar. Ouve o que eu te estou a escrever. Toma posse disso. Busca ter estas características diariamente. Busca-as. Quarto conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo: sejam fiéis ao ministério. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Ser um homem piedoso. Escuta, ser um homem piedoso. E no grego, a palavra piedade é eusebeia. A palavra eusebeia, piedade no grego, tem duas direções. No cristianismo nós somos piedosos quando? Quando ela está direcionada à piedade de Deus. Como Deus revela a sua piedade, da mesma forma eu tenho que agir. Segunda direção, a nossa piedade manifesta para com os outros. Como Deus manifesta a sua piedade para com os outros, para com o próximo. Então tem que ter estes alicerces. Não basta eu ser piedoso ou revelar piedade correta somente para Deus. De uma forma supérflua, vazia, oca. O conteúdo da piedade, de acordo com a tradução e com o significado da palavra grega, elas têm que estar alicerçadas em 2 pontos. Piedoso para com Deus, piedoso para com o próximo. Uma coisa sem a outra.
não tem o verdadeiro significado em Cristo Jesus. Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Porquê que o apóstolo Paulo diz isto? É limitado, é corrompível. Aparece um doce à tua frente e você come. Aparece um baita churrasco e você fica gordo novamente. Tem um proveito limitado, talvez de anos, talvez de meses. É o que o apóstolo Paulo diz, porque o exercício corporal para pouco aproveito. Não quer dizer que não tenha algum proveito, mas para pouco, porque é limitado. Mas a piedade, o eusebeia de Deus, a piedade de Deus, para tudo é proveitosa. Escuta, e o apóstolo Paulo diz, tendo a promessa da vida presente, é proveitosa no presente e é proveitosa para a eternidade. O exercício corporal é limitado a esta terra, mas a piedade que deve ser exercitada, é proveitosa para a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê um exemplo. Sê um exemplo em meio ao ministério do teu lar. Sê um exemplo para aqueles que estão próximos de ti. Sê um exemplo para os fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Este é o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, é o conselho de Deus para todos nós. Seja um exemplo. Tentem ser um exemplo diariamente. Procurem ser, vamos falhar, vamos tropeçar, arrependam-se, levantem-se e prossigam, reconheçam o vosso erro. Reconheçam que falharam. Nós vamos falhar. Somos falhos. Persistem em ler, em exortar e em ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás. Fazendo isto, te salvarás. A quem? Tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. A leitura deste texto não será em vão. Porque você está a escutar aquilo para o qual deve fazer. E você vai ter em conta estas palavras que eu estou a citar aqui. E a Bíblia diz que a palavra de Deus tem poder. Tem poder para salvar, tem poder para transformar. E é a palavra de Deus que está a ser lida, ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persistem em ler, exortar e ensinar. Não desprezes o dom que há em ti. Quinto e último, muito rapidamente. Penúltimo, sabedoria nos relacionamentos e na generosidade. Sejamos sábios a lidar uns com os outros. Sejamos generosos em nome de Jesus. Amém? Passando para a última, igreja pode ficar de pé. A equipa de louvor. Não mais importante que os demais, mas também muito importante. E tendo uma preocupação tão grande para com a nossa fé, o apóstolo Paulo aconselha Timóteo a amar e a cuidar da sua família. Eu quero que o esposo e a esposa escutem com atenção aquilo que eu vou ler neste momento. Porque o mandamento, o conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, poderá salvar a tua vida eterna. Poderás alcançar a eternidade ou não, de acordo com a forma que irás executar este conselho. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então é de suma importância nós estarmos preocupados com o nosso cônjuge. Você pode ser alguém que faz uma obra excepcional para Cristo. Você pode ser alguém que dá a sua vida pelo próximo. Você pode ser alguém que alimenta o pobre, instrui o perdido, alimenta o faminto, acolhe o desalojado, liberta o oprimido, cura o doente. Mas se você não tem uma atenção redobrada sobre a sua família, a Bíblia diz que negou a fé e é pior do que o infiel. Como está a vida da sua esposa? Como está a vida da sua casa, dos seus filhos? Você tem depositado tempo, atenção?
Isto tem roubado a atenção. Isto tem roubado a nossa atenção. Horas e horas passadas aqui. Horas e horas passadas a trabalhar aqui. Horas e horas passadas a coscovilhar aqui. Muitas vezes nós usamos para ver o que está a acontecer na vida dos outros. Verdade ou não? Usamos. Usamos. Estamos a ver. E gostamos de ver. Gostamos de ver. Seguimos as pessoas de quem gostamos de ver. Quando ao nosso lado está a história da tua vida. Nós procuramos os stories dos outros. Quando a história da sua vida e da sua casa tem prioridade. De acordo com a palavra do apóstolo Paulo. De acordo com a Bíblia. Cuida da tua casa. Como está a tua esposa. Como está o teu esposo. A vida espiritual do teu esposo. Tem sido um bom sacerdote? Mulher, você tem influência nisso. Os planos do seu esposo têm sido encorajados por si. Você tem dado apoio, esposa. Tem alimentado, tem orado, tem intercedido. Os seus joelhos doem para orar pelo seu esposo. Você tem sido paciente ou tem sido uma mulher rixosa, conflituosa? Esposo, tens amado a tua esposa como Jesus ama a sua igreja. Tens protegido a tua esposa. Tens dado o corpo ao manifesto. Filhos, vocês têm sido obedientes aos seus pais. Vocês têm honrado os vossos pais. O apóstolo Paulo, para terminar, em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós a partir de hoje possamos dar os nossos ouvidos aos verdadeiros conselheiros da vida, aos conselheiros bíblicos, e que possamos ser como Timóteo, que escutou o seu discipulador Paulo, em nome de Jesus. Amém? Deixa-me orar.